Bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. Segundou, gente, segundou aqui no programa Bem Assim, com vários temas, um programa recheado de coisa boa aqui para você que nos acompanha, tá? Olha, hoje aqui no nosso estúdio, a gente vai falar sobre aluguel por temporada. Pois é, olha, você viu que Maceió foi o destino mais procurado para passar o verão? Pois é, e a gente vai dar dicas para você aí que já se interessou por esse tema. A gente vai te dar dicas de como iniciar nesse mundo aí do aluguel por temporada, tá? E a gente também vai falar aqui sobre babás, como a gente escolher, como a gente ter então aquela babá perfeita e aquela babá principalmente então é capacitada para cuidar dos nossos filhos e de crianças atípicas também. E aqui no nosso estúdio, gente, a gente vai bater um papinho sobre a importância da nossa imagem, principalmente para as redes sociais. Já parou para pensar nisso? Que a tua imagem é a primeira que fica? A gente vai bater um papo sobre isso também, então fique à vontade, puxa a cadeira, fica com a gente, afinal de contas o programa Bem Assim já está no ar. Oral Unique. Cada sorriso é único. E a gente vai aqui, né, sempre agradecendo a tua companhia durante essa manhã. Muito obrigada por estar aqui juntinho da gente. E vai sempre lembrando para você que nos assiste que você pode acompanhar toda a programação da TV Mar através do aplicativo da TV Mar que você pode baixar no teu celular ou mesmo do portal Gazeta Web, acessando gazetaweb.com. Se não dá, né, para acompanhar em alguma dessas plataformas, é só ficar ligadinho então no nosso canal do YouTube, que todas as nossas entrevistas, nossas reportagens especiais sobem lá para o canal e você pode então poder rever tudo no tempo que ficar melhor para você, tá bom? Olha, vamos bater um papo aqui, gente. Olha, a atividade de babá é um ofício que está sempre em alta. Agora, encontrar aquela cuidadora perfeita é uma tarefa bastante difícil, né? Porque, afinal de contas, essa pessoa ela precisa cuidar bem dos nossos filhos e nos transmitir também confiança. A situação se agrava ainda mais quando envolve crianças atípicas. É que, além de cuidar, é necessário também estimular, entender os limites da criança e, é claro, ter muito amor pela profissão, viu? A gente vai saber um pouquinho mais sobre os cuidados de crianças atípicas com Tiziana Leal, ela que é professora e doutora em fisioterapia e vai conversar com a gente sobre esse assunto, já recebendo ela aqui no nosso estúdio. Tiziana, muito obrigada por você poder vir mais uma vez, ela que já sempre está por aqui pelo programa Bem Assim com a gente, né? Obrigada por estar aqui. Olha, encontrar uma babá apta a cuidar de crianças com necessidades especiais, né, não é uma tarefa muito fácil, né? É preciso, de fato, ter uma experiência comprovada nesse assunto? Bom dia. Bom dia. Primeiro, gratidão pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente falar de um nicho que hoje a gente vê pouquíssimas pessoas especializadas para isso. Então, o cuidador da criança atípica é aquele cuidador que a gente vai confiar uma criança que tem necessidades especiais. Então, cada dia mais estão sendo diagnosticadas crianças com alterações de desenvolvimento, com outras doenças, e a gente percebe a necessidade da procura daquele cuidador ideal. Aquele cuidador que entenda, que compreenda as necessidades daquela criança, para que possa fazer a estimulação, para que possa acompanhar essa criança nas terapias que elas vão precisar fazer, para poder interagir com esses terapeutas e muitas vezes saber o que fazer no momento crítico. Por exemplo, uma criança ela pode ter uma convulsão e durante esse processo convulsivo, o que eu, enquanto cuidadora, preciso fazer, né, para ser ágil, para ser assertiva naquele momento. Ou então, quando eu preciso levar essa minha criança ao parque e eu tenho uma criança que tem uma necessidade especial e tem uma dificuldade com barulho. Então, como lidar quando a criança se desorganiza? Isso é um grande desafio, porque nós mulheres precisamos trabalhar. A família como um todo, ela tem uma dinâmica. E essa dinâmica, ela perpassa, né, por colocar um cuidador para ser responsável por aquela criança, enquanto a família não está naquele momento. Então, é um grande desafio.
A gente fala muito de cuidadores de idosos, né? A gente sempre faz essa capacitação para cuidadores de idosos, mas na realidade os cuidadores das crianças atípicas é um nicho hoje que a gente percebe que precisa de uma atenção especial. É que a gente tem, né? Eu tenho a impressão de que a gente tem a babá, geralmente, basta ser mulher, né? Foi mulher, ela já nasce, já é mulher, já nasce com aquela aptidão de cuidar de criança, porque é aquela história, é o dom materno, mas não é só isso. Até para as crianças típicas mesmo, a gente precisa as crianças típicas precisam ser estimuladas, né? Precisam não ficar o dia todo, por exemplo, na frente de telas, enfim, para cada fase da criança é preciso que essa pessoa também saiba acompanhar e estimulá-la da forma correta. E aí, quando a gente fala sobre crianças atípicas, esse assunto é um pouco mais complicado, né? Porque, além de tudo isso, ela ainda precisa ter uma boa relação de confiança com os pais e com a própria criança também, né? Exatamente. Então, as nossas crianças atípicas, elas são portadoras de necessidades especiais e a gente precisa capacitar. Então, não basta ser mulher que a gente vai ter o dom de cuidar. É necessário que a gente se capacite, que a gente estude. Até porque essas crianças, elas fazem uso de medicações, a administração da medicação no horário certo, da forma adequada, é algo que perpassa por essa responsabilidade. Hoje a gente tem um mundo que está na tela, que está conectado, então até que ponto isso, para a criança, vai valer a pena? Eu sei que muitas vezes é o único recurso que algumas mães, e a gente fala, não só a cuidadora que a gente emprega, que seria a nossa babá, mas é a principal cuidadora da criança. Então pode ser aquela tia com que a criança está ficando, né, uma prima, ou até a própria mãe, que muitas vezes a gente precisa estudar um pouco, né, conhecer um pouco esse universo atípico para que a gente possa ser mais assertivo. Então, hoje as telas estão vindo aí, é impossível ir contra essa demanda. Porém, na medida certa, ela vai nos beneficiar, por que não? Né, um parque, a interação com a cuidadora, a confiança, a criança precisa ter vinculação. Isso é muito importante, né? O vínculo com conhecimento é a casadinha mais perfeita que a gente tem para essas pessoas que vão cuidar dos nossos filhos. Então, é muito importante. Então, principalmente para você que tem a sua criança atípica, né? É muito importante que a gente conheça quem são essas pessoas que estão cuidando dos nossos filhos. Porque eles possuem necessidades especiais e que existe um caminho para que essas pessoas se capacitem e cuidem com excelência das nossas crianças, porque é assim que elas merecem serem cuidadas, né? É um serviço e a gente precisa entender quando esse serviço ele é um serviço de contrato, então a gente está comprando um serviço e eu preciso ter essa relação de empregabilidade também muito segura. Então, a minha funcionária, meu cuidador principal, ele está apto às necessidades que o meu filho tem, seja ele típico ou atípico. Mas a criança atípica, ela realmente, para a gente, ela é muito especial. Ela precisa de uma rotina muito bem organizada, a gente precisa de segurança, e segurança a gente só tem com conhecimento. Pois é, né? Além, como a gente já conversou aqui, além dessa necessidade de estimular a criança, onde ela tem as limitações dela, é preciso também dar convívio com outras crianças. A babá precisa ficar atenta a isso também, Tiziana? Isso, porque criança é movimento, criança é desenvolvimento, criança é ação e criança é interação. Então é importante que essas crianças, principalmente as nossas crianças atípicas, elas estejam no meio social que nós estamos. Elas precisam estar nas escolas, elas precisam estar nas praças, elas precisam estar nas festas familiares. Existirão as limitações. Quando essa criança ela é acompanhada por alguém adequado, essas barreiras, elas são, né, vamos dizer, a gente consegue transportar essas barreiras, fica muito mais tranquila. Uma criança que a gente sabe que vai entrar no estado de desorganização, principalmente as nossas crianças autistas. Então, que esse cuidador que está lá, ele possa fazer uma intervenção, ele possa organizar essa criança. Que a gente possa levar as nossas crianças para uma festa de aniversário, por exemplo, e confiar nessa pessoa esse cuidado. Confiar essa questão do desenvolvimento, de estimular. Porque não é que a minha criança é atípica que ela vai ficar guardada numa caixinha, que a gente vai guardar e não vai querer mostrá-la para o mundo, porque o mundo é um baú
de estimulação. Então, essas crianças elas precisam estar lá também. Agora, a gente sofre muito também com a questão de, eu não me adaptei a determinada cuidadora, vou precisar fazer a troca. Essa troca de cuidadoras, essa troca de babás, pode também acabar atrapalhando aí o desenvolvimento dessa criança? Sim, sem dúvida. Porque existe algo que a gente chama de vínculo. E muitas vezes a gente não dá para a criança a oportunidade da despedida, a gente não valida o sentimento da criança com aquela cuidadora. E aí a gente faz esse processo de mudança sem validar a vinculação da criança. E isso sim pode trazer para essa criança alterações de comportamento, alterações alimentares. Por quê? Porque eu estou sendo cuidada por alguém que eu não conheço. Acredito que isso é uma necessidade. Mas diante dessa necessidade, que a gente possa fazer de uma forma que valide o sentimento da criança. Principalmente a nossa criança atípica que passa muito tempo com essas cuidadoras. Então, é importante que a gente faça isso. E é importante que a cuidadora também faça um processo de despedida com essa criança. Né? Não simplesmente fuja, para que essa criança não ache que é culpa dela, porque a criança tem muito disso, ela quer ser aceita, ela quer ser amada. E aí pode ser que, minha cuidadora deixou de ficar comigo, por que será? Será que ela não gosta de mim? Né? O que foi que eu fiz? E isso tem todo um processo que a gente precisa validar na criança também. Importante, né, gente? Olha, a gente às vezes não atenta para umas besteiras, mas que valem muito, né? E pensando exatamente nessa necessidade, essa demanda que vem aumentando cada vez mais, vocês estão então oferecendo cursos para capacitar babás a serem cuidadoras de crianças atípicas. Conta um pouquinho sobre esse curso que já vai acontecer em maio, não é isso? Isso. Mas aí tem tempo para fazer a inscrição. Isso, esse curso ele se destina para cuidadores de crianças, sejam essas crianças típicas ou atípicas. O importante é conhecer para que a gente tenha, né, um serviço de excelência. Não vai se destinar apenas às cuidadoras babás, mas às mães, às tias, aquelas pessoas que são as principais cuidadoras dessas crianças e que precisam entender o funcionamento dessas crianças para que prestem um atendimento de qualidade. A gente fala muito de cuidadores de idosos, de capacitação para cuidar de idosos. A gente também vai estar na outra ponta da vida. Então, enquanto a gente se capacita para cuidar da finitude, a gente também precisa se capacitar para o início. Então, a Ápice Eventos viu esse nicho, né, importantíssimo, essa necessidade de mercado. E aí a gente está fazendo o primeiro curso de capacitação para cuidadores de crianças atípicas. Então, é um convite que a gente faz para a sociedade, para que a gente tenha um olhar, né, um pouco mais apurado para essas crianças que possuem essas necessidades e que têm o direito de serem cuidadas com dignidade, amor e conhecimento. Pois é, a gente tem, gente, aí inclusive o Instagram, né, para quem tem interesse em fazer a inscrição, a gente já pode abrir aí na tela também e os contatos também do telefone, né, para quem de repente tem interesse em fazer esse tipo de curso, é só entrar em contato aí através do Instagram que está aparecendo na tua telinha, não é isso? Faz um convite então para quem está nos assistindo. Com certeza. Então você que está nos assistindo hoje aqui ao vivo na TV Mar e que tem interesse, né, que tenha necessidade ou que conhece alguém que tenha necessidade, né, dessa demanda de capacitação para cuidadores de crianças atípicas, eu faço esse convite para em maio que possamos estar juntos, né, partilhando experiências, compartilhando conhecimentos, para que possamos prestar um atendimento de excelência para as crianças atípicas e suas famílias. Isso mesmo, Tiziana, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. O Dia das Mães está chegando, né? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, porque no próximo bloco a gente vai dar dicas para você aí que nos assiste, né, de como iniciar a vida através do aluguel por temporada, aumentar aquela renda extra, né? É sempre bom. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, logo depois do intervalo, já já.